cada família que está chegando para cá, é o Senhor que está enviando. E nós queremos recebê-las como membro da família. Queremos, ó Deus, transmitir amor, alegria. Queremos que elas sintam tão bem, que elas possam dizer: achei um lugar, achei uma família. E que aqui elas possam viver os melhores dias da sua vida. Ó Deus, obrigado por cada pessoa, por cada líder que lidera nessa igreja, cada membro que faz parte e contribui com o avanço dessa obra. Obrigado por aqueles que, mesmo que têm passado por lutas, eles estão aqui sustentando o testemunho, crendo na promessa de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Essa semana nós tivemos os pastores orando e jejuando, porque nós queremos ouvir o conselho de Deus. O homem fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mandei para os líderes uma mensagem dizendo: quais são os seus alvos? Eu quero orar por você. Alguns só responderam amém. Eu fiquei pensando, perderam uma oportunidade de ter alguém orando por eles. E aí depois nas nossas reuniões nós vamos ver a respeito disso, porque eu acho isso muito importante. Se realmente você quer que eu retire o seu nome da lista de transmissão, porque eu acho o seguinte: é importante você ser parte dessa igreja. Se tem alguém cobrindo a sua vida, orando, é muito importante. Vários me mandaram mensagens com os alvos, foi tão poderoso. Teve um que me abençoou tanto, que eu orei por ele 10 horas, 16 horas ele foi numa entrevista, e Deus abençoou ele, e ele disse que recebeu a proposta de salário de 3 vezes mais do que ele ganhava, e mais benefício. Aí quando ele me contou, eu falei: agora ora por mim, que eu estou com umas pendências aí. O cara não foi bem, agora fiquei tão feliz. Então eu quero dizer para você, tem uma igreja que ora por você, tem uma liderança que ora por você. Nós estivemos orando. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial, ainda com essa perspectiva de início de ano. Por quê? Porque início de ano as pessoas fazem as suas promessas, as pessoas fazem as suas listas de compromissos, né? Ou de resoluções. Então, você talvez fez uma promessa: esse ano eu vou fazer uma caminhada, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo outro. Eu tenho algo contra isso? Não. Eu só quero hoje falar algo para você superior. Você sabia que o certo e o melhor não é só você fazer as suas promessas? O bíblico é você lembrar Deus das promessas que Ele fez para você. Você sabe? Às vezes nós estamos lidando com uma situação, uma circunstância, e aí você diz assim: pastor, eu não sei como administrar isso, eu não sei como resolver isso junto com a minha filha, está numa situação difícil. Pastor, como que eu faço nessa situação? Hoje eu quero responder talvez muitas perguntas da sua mente. Deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver travando uma luta, quando você estiver diante de uma situação, você tem dúvida, quando você estiver passando por momentos talvez difíceis, ou momentos de decisão, você precisa buscar na palavra de Deus quais as promessas Deus já falou para você. Hoje eu quero falar com você sobre lembrar Deus do que Ele prometeu. Deus prometeu coisas para você. Quando eu falo de lembrar Deus do que Ele prometeu, não é porque Deus tem um lapso de memória como nós. Nossa, eu esqueci. Não, eu esqueci, por isso que eu... Não, ei, olha para cá. Não, quando nós falamos de lembrar Deus das promessas, presta atenção, Deus é onisciente e nada lhe escapa do conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Mas, escute-me, Deus ama quando Ele vê você, quando Ele vê na sua boca, Ele ouve da sua boca, você lembrando Ele das promessas. Você dizendo assim, ó: oh Deus, o Senhor prometeu que faria isso por mim. Sabe por quê? Quando nós enfrentamos dificuldades, circunstância, uma das melhores coisas que temos que fazer é lembrar Deus das promessas. Quantos de nós tomamos decisões precipitadas porque não tememos a Deus? Quantas às vezes ficam em desespero, entra no desespero, e aí fica
todo desesperado. Eu não condeno você por entrar no desespero, mas tudo tem limite. Tem um momento que você precisa entender uma coisa: eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, e o que a palavra de Deus diz sobre a minha circunstância? O que a boca de Deus já falou ao meu respeito no momento que eu estou passando agora? Quando você entende isso, você literalmente entra na dimensão da fé. Diga assim: dimensão da fé, dimensão do sobrenatural. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil financeira. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos versículos você sabe sobre isso? Quantos tem anotado no seu bloco de notas que você confessa sobre a sua situação atual? Muitas vezes nós falamos para Deus da nossa situação, mas não falamos para Deus do que Ele prometeu. Quantos me entendem? Muitas vezes falamos para Deus: Senhor, olha o que eu estou passando, olha a minha situação, olha a luta que eu estou tendo. Deus está dizendo: amém. O que você lembrou Ele do que Ele prometeu? Porque Deus não é obrigado a falar o que você, Deus não é obrigado a cumprir o que você diz. Deus é obrigado a cumprir o que Ele disse. Por isso, quando você estiver passando por uma situação, lembra qual a palavra que Deus já te deu sobre isso. Talvez você está num momento agora que você enfrentou uma luta na sua saúde. Nessa hora, o diabo é covarde, ele ataca num momento de fraqueza. Vem tantos pensamentos ao seu respeito, vem tanta dificuldade, vem tanta luta. Aí o que você pensa nessa hora? Nossa, será que é o meu momento? Teve uma pessoa que disse, que ele até já falou, não sei o quê. Conversou com outro sobre o tipo de pessoa que ele tinha que arrumar caso ele falecesse. Olha, eu não julgo você pelo seu momento, mas deixa eu te falar, não é isso que Deus quer ouvir da sua boca. O que Deus quer ouvir da sua boca é o que Ele prometeu. Ele prometeu longevidade de vida. Então o que você tem que declarar? O Salmo 91 diz: saciá-lo-ei com longevidade de vida. Vou saciar. Ele vai estar dizendo: ô Senhor, estou feliz demais, já vivi muito. Então tá bom, agora eu vou partir. Está escrito isso, então eu tenho que lembrar Deus a respeito disso. Lembrar Deus das suas promessas, lembrar daquilo que Deus falou. Você mudou para um outro lugar, você está agora participando de um outro grupo, de um outro discipulado. Qual a promessa que Deus fez para você? Qual a promessa que Deus fez para sua casa? Qual a promessa para o seu ministério? Você sabe, já falei esse texto, obrigado, mas está aí. Saciá-lo-ei com longevidade de vida e mostrarei-lhe a minha salvação. Aleluia, texto precioso. É fácil reclamar e dizer: Deus, olha isso, Deus, olha aquilo, Deus, olha a minha doença, Deus, é ruim ficar só. Eu não estou aqui para condenar a sua oração, e muito menos para te expor. Eu estou aqui para te ajudar a fazer uma oração elevada. Eu estou aqui para te ajudar a conectar-se com o Espírito de Cristo. Lembra Ele do que Ele prometeu. O Senhor prometeu que bondade e misericórdia vão cercar você. O Senhor prometeu que você não vai ficar só, que Ele vai te dar um companheiro ou uma companheira. Então não adianta ficar lá dizendo: pai, está muito ruim ficar só, eu não aguento mais, eu fico vendo as pessoas. Aí a gente gasta 50 minutos falando do problema, 30 outros minutos falando da situação, e não falamos nada do que Ele prometeu. Não lembramos Ele nada do que Ele prometeu. Quando eu falo de lembrar, não é porque Ele esqueceu. Quando eu falo de lembrar, é para que você tenha algo na sua vida, que você permaneça arraigado, dizendo: oh, Ele prometeu isso. Deixa eu falar um exemplo prático para você. Por que você tem que lembrar do que Deus prometeu? Quando você compra algo na internet, o que eles te mandam? Código de rastreio. Para que o código de rastreio? Para quê? O nome já diz, para você rastrear, não é isso? Eu acho que quem teve essa ideia foi uma mulher, trabalhou em algum lugar, falou: para não ficar ansiosa para saber se vai chegar ou não, vamos fazer um código de rastreio, né? Um código de rastreio, para você rastrear. Aí você comprou algo, chegou o código de rastreio, aí você clica lá, não, vai chegar dia 7, aí você fica todo feliz. Deixa eu falar uma coisa para você: promessas
são códigos de rastreio que Deus deu para você clicar e dizer: eu tomo posse. Está perto de acontecer no meu casamento. Código de rastreio. A minha filha está tendo dificuldade na criação dos meus filhos, mas o código de rastreio da palavra diz que os filhos dos justos são abençoados, os filhos dos justos vão herdar a terra, os filhos dos justos são como a flecha que vai acertar o alvo. Então o que eu estou vendo é isso, mas o que eu creio é o que a palavra de Deus está dizendo, e o que a palavra de Deus está dizendo vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha casa, vai se cumprir no meu ministério, vai se cumprir na minha vida financeira, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então certo, se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Diga amém sobre isso. Eu me antecipei, mas vou repetir, não tem problema. Deus não é obrigado a cumprir o que eu falo. Senhor, me dá isso, faz isso. Não, Ele não é obrigado a fazer isso. Tem gente que quer determinar coisas para Deus. Eu determino que o Senhor vai fazer isso. Quem é um homem para determinar algo a Deus? Não, Deus não é obrigado a fazer o que você diz, mas Ele é obrigado a falar, a fazer o que Ele diz. Porque Jeremias 1,12 diz assim: disse o Senhor, viste bem, Jeremias, viste bem. O que você está fazendo, você está certo. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que velo para cumprir a minha palavra. Digo, nosso Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. O que significa a palavra vela? Ele vela, né? O que significa isso? É que Deus fica observando, Deus está olhando, Deus está dizendo: enquanto não cumprir, eu não vou, em outras palavras, sair daqui. Vai cumprir. Deus dá ordem aos anjos: vai lá, faz isso, cumpre isso. Então eu quero declarar sobre a sua vida: tem promessas que talvez até você esqueceu, e nesta manhã o Espírito vai lembrar do seu coração. Você esqueceu de falar delas. Não, Deus já liberou para você, mas você não tem falado dela. Você tem falado muito da situação. Olha como ela é assim, olha como ele é assim, olha como é essa situação. Mas Deus está dizendo: tá bom, já ouvi, já estou até... Você já entendeu a linguagem? Já falou demais, agora fala o que Deus diz sobre a sua situação, fala o que Deus diz sobre a sua família, fala o que Deus diz ao seu respeito. É tempo de fazermos isso. Josué 21:45, olha o que a palavra do Senhor também diz. Eu acho esse texto poderoso. Josué 21:45, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor, tudo se cumpriu. Tudo o quê? Tudo se cumpriu. Levanta uma das suas mãos, a mão direita, a mão do favor. Fala: eu tenho promessas de Deus, todas elas vão se cumprir. 2024 é o ano de cumprimento de promessa na sua vida. 2024 é o ano que você vai ver favor de Deus trabalhar para você, porque o Senhor vai fazer com que as palavras se cumpram na sua vida. Eu creio nisso. Quando Deus vê promessas saindo da sua boca, anjos são ativados para trabalhar em seu favor. Você está com uma dificuldade, questões financeiras, dentro da sua casa. Qual que é a tendência de alguns? Começa a reclamar. Aí a gente vê testemunho não vê gente com esse comportamento. Não, porque que a gente está tentando tanta luta, nós somos tão fiel a Deus, porque a gente passa por isso. Nossa, misericórdia. Oh Deus, o Senhor sabe que eu sou pó, me perdoa, mas nossa, tem hora que a gente fica chateado. Beleza, Deus entende quando você tem esses momentos. E eu sei que eu revelei aqui algumas pessoas agora, né? Você ficou assim, pôs a mão no nariz, sai. Tem uma irmã que fala assim: pastor, eu acho que tem uma câmera lá na minha casa que o senhor fica vigiando ela, porque o senhor sabe de tudo. Eu falei: sim, sei de mais coisas que você imagina. Sei nada, é o Espírito que mostra. Porque ela falou: nossa, tem hora que... Aí disse que ela e o marido fica na cadeira falando: tá vendo? Acho que foi você que contou para ele. Teve um dia que ele falou assim: você contou para ele, fala a verdade, eu estou te perdoando já. Que eu contei para ele, eu vou fazer um negócio desse? Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito está falando, tá falando com você. Tudo bem, o Senhor não entende esses momentos, esses rompantes que você tem, mas deixa eu te falar uma coisa: não dá para ficar assim não. O que o Senhor já disse sobre a sua circunstância? Quem sabe você não faz uma coisa assim inesperada,
imprimir um monte de versículo, ou talvez alguma das promessas, e grudar em umas partes da sua casa, seu guarda-roupa. E na hora que você abrir, oh Senhor, está escrito aqui que o Senhor falou, tem que lembrar disso aqui. Eu sou abençoado, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meus filhos são abençoados. Aí você tem que lembrar disso. Por que você tem que lembrar Deus das promessas? Porque eu disse, Ele não é obrigado a cumprir o que você disse, mas Ele vela, Ele é obrigado a cumprir o que Ele prometeu. Deus está preparando para você para algo muito poderoso, muito grande. Deus não se esqueceu do que Ele falou, Deus não se esqueceu do que Ele prometeu, mas Ele quer ver na sua boca você falando isso, que quando você fala, você aproxima do que você fala. Quando você está falando do código de rastreio, você está aproximando dele. Você está aproximando. Olha só a bênção chegando. Olha só a porta abrindo e você sendo surpreendido por Deus. Mas o que as pessoas fazem? O contrário. Elas enchem um ano de promessas. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo outro. Esse ano eu vou fazer aquilo outro. Esse ano, sabe, você é outra pessoa. Esse ano. Aí ele fala das promessas que ele faz. E as do Senhor? E as do Senhor? Cada ano eu busco uma palavra de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa. Eu tenho versículos aqui que eu declaro. Eu tenho canções também, sabe por quê? Porque canções são proféticas. Ela acompanha as estações que você entrou. Quando eu cheguei aqui, nós começamos a cantar um cântico. Esse ano estamos cantando um cântico. Antes de falar até mesmo das portas abertas, eu já comecei a cantar esse cântico. Depois a palavra veio, o ano das portas abertas. O que diz no cântico? Que é um ano de abundância, que o Senhor vai fazer muito mais e que Ele vai abrir portas. O que é isso? Declaração. Aí eu lido com situação contrária. O inimigo tenta me mostrar. E o que eu faço? Eu sustento o testemunho, cantando essa canção. Ah, mas a porta não abriu, mas ela vai abrir. Ah, mas não aconteceu, mas vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque Ele prometeu. Ele prometeu, Ele falou, saiu da boca dele. Por que você acha que Deus fez conosco uma aliança e nos prometeu coisas? Ele precisava fazer isso? Não. Por que Ele fez? Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que em algum momento nós vamos fraquejar. Ele sabe que em algum momento, às vezes a gente vai passar o dia mal, vai ficar assim. Aí Ele fez a promessa para dizer assim, eu fiz a promessa para você lembrar que você não está só. Eu estou junto com você nesse momento. Vai falando da promessa, vai declarando da promessa. Quanto mais eu falo da promessa, menos eu falo dos meus problemas. Quanto mais eu falo dos meus problemas, menos eu falo das promessas. Quanto mais eu falo que eu sou, mais eu vou recebendo graça e favor para isso. Mas quanto mais eu me concentro no problema, menos eu lembro da promessa. Então, hoje, saia daqui nessa manhã decidido. Vou falar de promessas que o Senhor já falou. Vou falar da palavra de Deus. Por que nós estamos inseridos nesse mover da leitura da Bíblia esse ano? Porque você tem que agarrar com essas promessas. Porque você tem que lembrar Deus das promessas. Eu vou falar um exemplo aqui amoroso. Como você vai administrar, eu peço em nome de Jesus que não me interprete mal. Mas eu tenho o contato de muitos dos nossos irmãos. E eu fico feliz quando eu vejo eles sendo abençoados. Mas tem alguns que quando o time dele ganha do rival, é uma alegria. Ele põe 18 coisas no status dele. 18. Eu sou contra não, tá? Se você gosta disso, você está na alegria. Teve alguns que vieram até de azul hoje para... Não é o meu caso não, em nome de Jesus, nem pensa isso. Estou longe disso, minha mulher testemunha disso. Se eu fico lá em casa, eu vou dessa por causa do outro. Pelo amor de Deus. Já tem 41 anos, 3 meninos para cuidar, ninguém está me dando ajuda, é eu que tenho que cuidar deles. Então eu vou correr atrás disso. Mas aleluia, tem gente que veste a camisa azul para falar, o meu time ganhou do outro. E aquela alegria. Mas deixa eu te falar, você tem que ter alegria para compartilhar versículo também. Porque as pessoas que te seguem sabem que você é crente. Você tem que ter alegria para falar das promessas também. Você tem que ter alegria para o pessoal saber que hoje é ceia na sua igreja.
que você ama também o pão. Você gosta quando esse time ganha, você fica feliz. Não estou proibindo você, celular é seu, você põe. Só estou te falando isso. Põe promessa também. Põe promessa também. Se alegra quando sair um resultado também. Coloca lá 12 status, irmãos. O pessoal do Instagram, do WhatsApp, quero testemunhar para você. O Deus que eu sirvo me superou, me abençoou, me deu uma viagem, me curou. Aqui está o exame, aqui está o outro. Mas às vezes não nós glorificamos com toda essa alegria. Então deixa eu te falar uma coisa. Fala da promessa. Coloca isso lá. Volto a dizer, pode continuar colocando o seu time quando ele ganha. Mas deixa eu te falar, coloca também da palavra. Coloca também da promessa. Mostra para eles que o seu Deus é um Deus poderoso. Mostra para ele que o seu Deus está ouvindo você, que ele tem um compromisso com você, que ele tem um compromisso com a sua casa. Quantos me entendem, irmãos? Isso é poderoso. Quantas pessoas, às vezes, o irmão vai lá e compartilha com ele: ô irmãos, eu estou muito mal esses dias, estou com problema de saúde, aconteceu isso. Aí o que ele faz? O que aconteceu? Nossa, irmão, misericórdia, toma cuidado, viu? Porque tinha uma pessoa assim também, que começou desse jeito, depois descobriu que era um problema, e nossa, depois viu. Beleza, esse é o nosso papel? O que Deus espera de mim e de você? Esse irmão está com uma situação, você já coloca um versículo, irmãos. A palavra do Senhor diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós estamos juntos e queremos declarar junto que essa situação vai mudar, porque a palavra de Deus diz isso. Oh irmão, que o Senhor possa encontrar em nós em 2024, lembrando Ele das promessas que esse lugar vai crescer, que as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, do menor ao maior vão conhecer a Jesus, do menor ao maior vai ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nós fazemos esse encontro e vai ser um mover, porque nós estamos debaixo de uma promessa. A promessa da nova aliança é que todos vão conhecer o Senhor, todos vão amar o Senhor. Por isso a gente vê tanto de menino aqui amando o Senhor, não é porque os pais são maravilhosos, porque são também, mas é porque tem uma promessa sobre eles. Os filhos vão ser cheios do Espírito Santo, serão motivo de alegria. Diga amém sobre isso. Se você passa mais tempo falando de problema do que da promessa, então tem um desequilíbrio. Tem algo pior do que comer numa mesa desequilibrada? Eu tenho gastura, minha mulher sabe disso. Eu coloco coisa, peço o garçom para trocar de mesa, porque o trem está desequilibrado, um púlpito desequilibrado não dá. O Senhor quer equilibrar você nessa manhã. O Senhor quer que você fique falando da promessa e não do problema. O problema Ele já sabe, mas Ele quer que você fale da promessa. Você sabe, isso é muito importante, você entender isso. Quando nós enfrentamos às vezes situações, como um dia eu disse isso para um irmão, que ele estava enfrentando uma situação muito difícil, de uma doença. E aí o que acontece? Ele foi para a internet e pesquisou tudo sobre a doença. Você acha que isso melhorou? Infelizmente, piorou muito. Sabe por quê? Porque ele ficou sabendo de coisa. Aí um link vai colocando o outro vai colocando. Aí ele assistiu. Como você acha que ficou o coração dele depois de 2h30? Angustiado, cheio de morte. Aí eu perguntei para ele, porque você sabe, o papel de um pastor não é fácil. Você tem que ter consolo, mas nessa hora também você tem que ensinar. Mesma situação como essa, você tem que falar para ele: vem cá, irmão, eu entendo o seu desespero de querer saber dessa cidade. Quantos versículos que você entrou também no Google e pesquisou de cura? Se eu te perguntar hoje, quantos versículos de cura você sabe, o que você vai me dizer? Quantos versículos de cura? Na quinta-feira nós oramos aqui pelo pai do pastor Adriano. Pergunta para ele o que eu fiz, o que nós fizemos junto. Estamos juntos, tudo. Mas eu peguei uma sequência, eu acho que uns 12 ou 14 versículos sobre cura e mandei para ele. Eu tinha uma playlist de cura, louvores de cura, mandei para ele também. Falei: encha sua mente sobre isso, encha sua mente sobre isso, ouça essas canções, não fique só estudando sobre o caso, não fique só no momento. Sabe por quê? Porque você precisa manter o seu coração em linha com o de Deus. Aí eu liberei uma palavra profética para ele. Falei: foi para essa hora que Deus te levantou. Aí tinha dia que ele estava numa situação, aí ele
clicava lá em cima da palavra e diz: estou crendo nessa palavra, porque é isso que homens e mulheres de Deus faz. No momento da dificuldade, no momento que o filho está numa situação, ele vai procurar dizer: o que Deus diz sobre o meu filho? O que Deus diz sobre a minha casa? O que Deus diz sobre o meu casamento? O que Deus fala? Ah, mas minha mulher, eu não estou querendo saber, com todo respeito, sobre o que a sua mulher está fazendo, o comportamento dela ou do seu marido. O que a palavra de Deus diz, busque a palavra, declare a palavra, faça como Maria, derrama perfume para aquele aroma subir. Sabe, tem casa que tem cheiro de palavra. Quando você declara: essa casa é abençoada, minha família é abençoada, eu sou abençoado. Quando eu casei, eu tive uma postura, minha esposa é testemunha disso. Nós casamos, apartamento tão pequeno, mas nós tínhamos tanta gratidão a Deus. E nós fomos para a lua de mel. Quando nós voltamos, que eu entrei no apartamento, eu comecei a declarar a bênção de Deus sobre aquela casa. E comecei a cantar lá dentro também um cântico antigo. Essa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu poder. E eu fui declarando em cada um dos quartos que era abençoado. Depois de 7 anos, foi um ciclo, nós moramos ali 7 anos. Nós mudamos daquele apartamento. E aí, a última coisa que eu peguei foi a televisão, coloquei no carro, os meus filhos: vamos embora, pai, vamos lá. Eu falei: não, chama todo mundo e vamos agradecer a Deus, porque aqui foi um lugar de cumprimento de promessa. Eu falei: aqui, Felipe, foi onde você nasceu. Aqui, Marcelo, foi onde você nasceu. E foi tão interessante quando o Marcelo, os meus filhos sempre nasceram numa época de muito calor lá em Goiânia. Um nasceu em agosto e outro em setembro. E aí os irmãos iam visitar, teve uma pessoa em especial que foi visitar, falou assim: nossa, aqui é quente demais, como que vocês aguentam morar aqui? Eu falo: é opção. Achamos aqui lindo, maravilhoso. Como que se pergunta isso para alguém? Quer fazer uma troca comigo? Estou aberto, sou uma pessoa humilde. Como que você mora aqui? Então deixa eu te falar uma coisa. A Larissa, quando eu fui casar com ela, lembrando disso então, o pai dela perguntou: o que você tem? Ajeitei na cadeira, falei: ó, sua filha não está casando com um homem rico não, mas está casando com um homem de muita fé e trabalhador. Aí ele falou assim: gostei dele. Mas eu estava com a segunda, qualquer coisa, se ele me trucasse, eu já estava com... Porque se ele falasse assim, eu já estava com o zap, por isso que eu fiquei corajoso. Se ele falasse assim para mim: mas como é que você vai? Eu falasse assim: como é que o senhor começou? Disse: conta a sua história, que eu já sabia da história dele. Começou com a bicicleta, eu já estava um pouco melhor. Então eu falo: não, se o senhor deu certo, me dá uma chance aí, por favor. Uma oportunidade, uma só. Então deixa eu te falar uma coisa. Teve momentos que eu era atacado muito da minha mente, mesmo noivo. Eu tenho um carinho especial pelo Salmo 37, porque a Larissa pegou esse salmo um dia e ela falou: eu vou ler a palavra de Deus para você. Nós precisamos de gente assim. Mulher que quando vê que o marido está sob ataque, não vai lá dizer para ele alguma coisa. Ela abre a Bíblia e vai ler o salmo para ele. Ou talvez é a sua parte. Você tem que parar de às vezes condenar o outro e lembrar da promessa. Sabe, alguém me perguntou: pastor, quando o filho está fazendo coisa muito feia, como é que a gente corrige ele então agora na graça? Lembrando ele quem ele é. Adianta eu falar para ele: ou se você não mudar de vida, você vai virar um marginal. É isso que você quer? Você vai falar isso com seu filho? Não. Pegue a Bíblia e fala assim: olha, você nasceu debaixo de promessa, está escrito. Pega o seu filho numa hora terrível e abre a Bíblia para ele, para disciplinar ele, para você ver se isso tem poder. Faz o teste. Aqui está escrito que os filhos são bênçãos, você é abençoado. Essa atitude sua não combina com essa que eu estou vendo aqui. Então eu vou orar para você, que você possa ser parecido com isso. O que você está dizendo? Você está lembrando Deus do que Ele prometeu. O seu filho não vai virar isso, o seu casamento não vai se transformar nisso, sua vida não vai fazer isso, porque você está lembrando Deus do que está escrito. Nós somos o povo de Deus, gente, o povo da palavra. Ei, por favor,
Fala para você mesmo. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e leu um salmo para o outro que está do seu lado? Um momento falou isso para ele. Lembrou Deus do que está declarando. Isso é muito poderoso na palavra de Deus. Olha o que diz o povo de Israel. Êxodo capítulo 2, versículo 23. O povo de Deus estava sofrendo, estava vivendo um dia muito difícil. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 2, 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu Deus, e o seu clamor subiu ao seu Deus. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de... O que Deus lembrou? Com Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? O povo estava gemendo. Na hora que o povo gemeu, Deus falou: um dia eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaac, eu prometi para Jacó, que esse é o meu povo, que eu não vou os deixar. Não combina comigo abandoná-los. O que a Bíblia fez? Foi lá e resgatou eles com mão forte. Por quê? Porque o Senhor lembrou da aliança. Eu quero declarar que esse mês de fevereiro, Deus se lembrou da aliança e portas vão ser abertas para você. Oh, meu irmão, Deus se lembrou de você. Deus lembrou da aliança. Deus lembrou de você. Diga amém sobre isso. Diga glória a Deus. Talvez você pensou que você está esquecido. É muito bom quando você fala: ó, lembrei de você, te entrego uma coisa. Se homens lembram do outro, não é bom quando alguém lembra de você e te manda um presente, uma oração? Quando alguém lembra de você e te entrega algo. Se homens conseguem lembrar de homens, eu quero dizer, Deus se lembrou de você. Eu quero dar um exemplo aqui para finalizar. Na verdade, 2 exemplos, rapidamente, para finalizar. O primeiro exemplo é de Davi. A palavra do Senhor diz que um dia Deus prometeu que o trono de Davi nunca, o trono de Davi ficaria para estrangeiro. Olha para cá. Ou pega ou deixa ele aí. Um dos dois. E aí, o que o Senhor prometeu para Davi? Que o trono dele não seria passado a estrangeiros. Sabe o que aconteceu? Salomão não andou na presença de Deus no final de sua vida. Começou bem, mas terminou mal. E aí, outro foi levantado. Quem foi levantado? Ezequias. Só que Ezequias estava liderando, por causa do erro também de Salomão, o exército foi enfraquecendo. E o exército inimigo cresceu tanto que eles eram numerosos, iriam destruir o povo de Israel, e o povo de Israel iria perder o quê? O trono. Mas o que Deus prometeu? Que o trono de Davi não seria entregue a estrangeiros. Sabe por quê? Porque Jesus é da linhagem de quem? De Davi. 305 anos depois, o exército do inimigo vem contra o povo de Israel. Literalmente, Ezequias não conseguia. Eles eram maiores. Aí Ezequias, o que Ezequias fez? Ele lembrou que há 305 anos atrás, o Senhor prometeu: o nosso trono não vai ser passado a estrangeiro. Ezequias poderia ter dito lá: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, a luta está grande demais. Ei, eu vou insistir com você. Pare de ficar falando do seu problema, da sua situação. Lembra o que Deus prometeu para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ezequias fez isso. Ezequias fez isso. Ele lembrou Deus: ô Senhor, 305 anos atrás, o Senhor falou para o teu servo Davi, que ninguém sentaria no seu trono dos inimigos. E a Bíblia diz então, Isaías
37, 36, a Bíblia diz que um anjo poderoso veio e naquela noite eles mataram 185.000 inimigos. Sabe por quê? Porque o Senhor falou: eu realmente prometi para Davi, não vou deixar outro sentar no seu trono. Deus prometeu que a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada. Deus prometeu que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Por isso ninguém vai sentar na sua casa, ninguém vai sentar do lado da sua mulher e do seu marido, porque foi Deus que uniu a sua família, Deus uniu a sua casa. Os seus filhos não vão desviar, porque eles têm promessa de Deus sobre a vida deles. Você não vai mendigar o pão, não vai pegar emprestado, não vai viver à míngua, não vai viver reclamando, doente, porque tem promessa de saúde, tem promessa de paz, tem promessa de prosperidade, tem promessa de onde você colocar a mão você vai prosperar, tem promessa que você vai reinar em vida. São promessas de Deus, e essas promessas vão se cumprir. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Não aceito isso. Não aceito que outro assuma meu lugar, porque eu tenho promessa sobre a minha vida. Não aceito que outro venha pegar o que Deus deu para mim, jamais. Lembra Deus da promessa. Lembra Deus da promessa. Você sabe, eu termino mostrando para você Isaías 38. Pessoal do louvor, suba aqui. Aleluia. Isaías 38. Tudo bem, o Senhor matou os inimigos, mas o rei ficou doente. Conversa não, vou terminar junto com você e é profético. O rei ficou doente. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque você morrerás e não vai viver. Eu sei que essa coisa é triste, mas feliz é aquele que sabe, provavelmente tem essa oportunidade de colocar a casa em ordem. Quem sabe é bem-aventurado. Mas aí o versículo 38 diz: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o que ele orou? Deus, essa doença é difícil demais. O que ele falou? Lembra, Senhor. Tem hora que eu sou literal com algumas coisas. Já teve vezes na minha casa que eu virei o rosto para a parede e falei: lembra, Senhor. Lembra. Eu peço-te. Eu andei diante da sua presença, o Senhor sabe disso. E aí o versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor dizendo: vai, volta lá e diz, aí no mesmo versículo 5, e diz para Ezequias: o Deus de quem? O que tinha prometido há 305 anos atrás. Ele poderia só falar assim, ó, o Deus de toda a terra. Não, ele mandou falar o Deus de Davi, é do seu avô. O Deus que prometeu para o seu avô há 305 anos atrás, que ele estaria com você, que o que você pedir ele vai te dar. Eu lembrei que eu fiz uma promessa para o seu avô. Olha como Deus faz. Eu lembrei que eu dei uma promessa para você. Ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Eu vou acrescentar para você mais 15 anos, porque eu sou Deus de aliança, eu sou Deus de promessa.